Hoje estamos com mais um episódio do podcast e a nossa entrevistada de hoje é a nossa futura gestora, com a participação especial do nosso ex-gestor e a participação especial também do representante do jornal Nossa Voz aqui do CPJK. Boa tarde, pessoal. Me chamo Lucas Novaes, sou aluno da terceira série e para darmos início às perguntas, gostaria de saber o que motivou a senhora na carreira de professora e como foi o início dessa jornada. Uma jornada, né? Olha, eu, na minha época, né, era normal as pessoas, assim, as meninas, as mulheres, né, fazerem o curso do magistério. Era o auge naquela época, então, e era, né, uma profissão muito respeitada. Porque normal que as filhas estão fazendo o curso normal. E eu ingressei no colégio de freiras para me fazer esse curso. Como eu era bolsista, eu tinha que trabalhar também. Aí, após concluir o curso de magistério, eu dei aula no colégio de freiras durante 2 anos, né, em Minas. E isso cheio de ingressar, desleixar mais, foi o gosto pela profissão inteira. E também com a profissão. Pode nos contar sobre uma experiência marcante que teve ao longo desses anos de carreira como professora? Eu fui professora de alfabetização há muitos anos, sou apaixonada por alfabetização. Gosto também dessa parte de gestão, né, de escola, mas o que me marcou muito foi quando eu fui trabalhar no período à noite com o pessoal da ISE. E eu tive 4 alunos que foram alfabetizados e conseguiram emprego através dos estudos, né, que eles fizeram uma provinha, conseguiram fazer, outro conseguiu tirar carteira como motorista e é hoje funcionário da prefeitura. Outro também, uma senhora já de idade, o meu sonho é eu não ir mais no banco e ter que colocar o dedo, né? Ela aprendeu a escrever, depois disso ela mandou um bilhetinho para mim de vez em quando, e me está com a lá no pé, dona Jaciara. E eu me apaixonei. Essa situação, assim, para mim, eu nunca esqueci a emoção deles começarem a ler, entendeu? De ler um texto e trazer para mim, que eu podia ver eles no horário de almoço. Vocês não têm tempo, então pega um jornal que você vê na firma, um panfleto, alguma coisa, pega e lê e depois traga para a gente interpretar. Aí eles levavam para comentar comigo. Sim, foi muito gratificante. É o poder que a educação tem de transformar pessoas, não é? Sim. Bom, em qual ano formou-se professor? Qual foi a motivação dessa O ano que eu inspiração? O ano que eu formei, né? Eu Eu formei em 77. E minha primeira experiência em sala de aula, né, foi com as freiras. Depois eu me casei e morar no interior de Goiás. Naquela época, o Goiás ainda não era, o estado de Goiás não era dividido. Então eu vim de Campos Ferro e iniciei minha carreira lá, no ensino fundamental. Não, era Goiás mesmo, aí dividiu, ficou o estado de Campinas. A senhora teve alguma inspiração para seguir nessa área? Da educação? Depois que eu comecei esse início, né? Aí você vai ter prazer, né? Você vê um fruto que você colhe ali, uma coisa, outra ali, aí você desperta para aquilo e nunca deixei. E durante os anos que a senhora exerceu na área da educação, quais foram os seus principais desafios como a senhora se superou? Desafios, sim, foi quando eu iniciei, né? Eu era bem jovem e fui trabalhar numa escola assim que os meninos tinham quase a minha idade, né? E eu via deles assim, na minha idade, parecia que eles não iam ter respeito por mim. Mas era desafiador para mim. Eu tive um bom acompanhamento, que eu fui trabalhar, o diretor era um padre, muito severo, então ele me orientava muito, tinha um acompanhamento bem de perto com ele, e aí eu nunca tive dificuldade com essa questão de indisciplina em sala de aula, sabe? Eu sempre tive uma postura assim, aberta para conversar, mas sempre muito firme. E fluiu, esse primeiro momento para mim foi bem difícil. Eu ia trabalhar mais comigo, né? Os rapazes quase da minha idade. Mas não foi tranquilo.
desde que teve essa experiência bacana, transformar pessoas através da alfabetização, visto que na época tinha todo um sistema educacional, de lá para cá, quais foram as transformações que mais chamaram a sua atenção enquanto professora e se esses marcos foram significativos para te dar mais um gás, para continuar sendo educadora, que sempre quis ser, continuação dessa carreira. Quais foram os principais impactos de lá para cá, as principais mudanças? As mudanças foram, sabe, mudanças positivas, né? É um processo, a educação sempre tudo é um processo, né? Mas assim, você vê as novas legislações que foram implantando, né? Essa gestão democrática, esse movimento de uma participação mais ativa do aluno, né? O professor tornando assim um mediador, né? Essas mudanças assim foram muito significativas para mim, né? Por eu ter começado muito jovem e na época era tudo muito diferente, né? A postura do professor. Hoje o professor é um mediador, então você tem que acompanhar toda essa evolução, né? Senão você fica para trás, né? Aí hoje vem as questões de internet, redes sociais, então você tem que estar sempre muito antenado. E eu tento acompanhar. Tenho minhas dificuldades, mas não desisto não. Agora as mudanças em relação postura de professor, esse desenvolvimento da educação, toda essa mudança que a educação fez até nos dias atuais. Tornou a sala de aula mais crítica. Sim, sim, claro. A gente vê hoje qualquer menino outro dia eu entrei aqui na turma de 6º ano, os meninos já têm, né? Perguntas, eles questionam, eles têm um pensamento assim, já formado de alguma situação. Então, são críticos, bem mais críticos, claro. Agora uma pergunta que envolve tanto a lei quanto a senhora. Primeiramente eu queria saber, do nosso ex-gestor, a lei, como está sendo esse ciclo em que você está passando de diretor de uma escola para a área da política. Queria saber se vocês já se conheciam, como está funcionando esse relacionamento. Então, é um desafio, né? A gente ficou tantos anos aí na educação, né? E desenvolvemos, graças a Deus e ao nosso trabalho. Quando eu falo nosso trabalho, eu estou colocando principalmente os alunos, né? Nós saímos de uma escola regular, passamos a ser CETI, numa escola que não tinha ainda estrutura, mas mesmo assim conseguimos fazer aquela mobilização juntamente com vocês. Hoje nossa escola, eu falo nossa porque eu saí, mas me sinto pertencente à escola que é de vocês, e nós chegamos à vitória mesmo. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu participei junto a vocês do progresso, do crescimento do CETI-JK e dos nossos alunos também, dos nossos servidores, dos nossos professores, né? Essa questão da política, não foi eu que fui atrás da política, foi a política que veio atrás de mim. Foi acontecendo, né? Com o nosso trabalho, chegava poxa, você desenvolveu um trabalho tão legal, eu acho que vale a pena ampliar isso. E não existe educação sem políticas públicas. Não existe. Políticas públicas sem pensar em educação. Então, assim, isso foi me abrindo os olhos que a gente pode fazer alguma coisa também. Ampliar o que nós fizemos no JK, ampliar para o município, para outras escolas. E assim, e ao longo do tempo foi vislumbrando essa questão. Então, um político convidava, um prefeito convidava, um deputado convidava. Isso foi apenas essa ideia de político, né? Eu costumo dizer, a política não é ruim, a política é uma coisa muito boa. E nós estamos pecando em quem a gente coloca lá, né? Nós temos N vereadores que já estão há quanto tempo lá e a gente cobrando e não acontece. Então não tem essa vontade de fazer o melhor por Águas Lindas com o mínimo, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer o melhor que a gente tem, né? E eu acredito sim
que a política feita com consciência, feita com sabedoria, ela reflete na população e melhora a vida da população. Né? Em se tratando da Giza, eu conheço a Giza, eu estou muito estudado, mas tem uns 10 anos. Tem mais. Né? Eu comecei a dar aula no estado, eu tinha 20 e poucos anos. Né? Então eu comecei com a aula, eu tinha o ensino médio, comecei no JK em 2004. Aí eu saí em 2006 para estudar. Em 2010 eu me formei, e em 2010 eu passei no concurso do estado. E ele foi, acho que eu lembro desse período que eu conheci você. Eu lembro você, quando você iniciou como professor de JK. Você algo na nossa época, a gente falava dupla pedagógica, né? Hoje a gente tem a função e assim, e a educação para mim, juntamente com a Giz, com certeza, é o projeto de vida. Né? Eu gosto da educação, eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas. Né? Hoje eu me sinto muito orgulhoso em saber que eu contribuí para a melhoria de JK, para a melhoria de vida de alguns alunos. Hoje eu me sinto muito orgulhoso de saber que eu tenho alunos na UNB, que eu tenho um aluno na Católica, que eu tenho um aluno, por exemplo, o João, que passou na Federal de Natal, alguma coisa assim. Né? Então, assim, isso é gratificante para a gente. E assim, ao longo desse período, passei por vários cargos, inclusive junto com a Giza na coordenação regional. Né? Um período eu fui supervisor educacional, supervisor do PROMI, na época, onde eu desenvolvi um trabalho com diretores, com professores do Estado. Depois, por um tempo, tutor educacional, técnico, né? Então, tudo isso, lembrando que eu passei um período também com fiscal ambiental, eu era servidor da prefeitura também, eu era comissário da prefeitura. Chegou um momento que eu falei, eu só quero ser professor. Eu gosto de ser professor. Há muito tempo eu não entro numa sala de aula para encargos administrativos, mas eu escolhi para a minha vida, eu escolhi a educação. Aí muitos podem perguntar assim, você escolheu educação e quer ser político agora? E hoje eu sou pré-candidato a vereador. Gosto de falar para vocês. Gostar da educação não necessariamente é só estar dentro de uma sala de aula. Gostar da educação é fazer o melhor para a educação. E penso eu que a gente pode fazer isso de várias formas. O pai pode ajudar a educação sendo pai. O político pode fazer o melhor para a educação sendo político. O professor pode fazer o melhor para a educação sendo professor. A educação, todos têm que contribuir de algum modo para isso. E aqui, nesse momento, né, posso dizer sem medo de errar, experiência, é uma pessoa totalmente aberta ao diálogo, né? Tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento pedagógico, tem um conhecimento administrativo, tem um conhecimento humano. Penso, não é nem pensar, eu tenho certeza absoluta. Neste momento, ela vai sim dar prosseguimento, dar continuidade ao trabalho, com o jeito dela, com o estilo dela, que ninguém é igual a ninguém, né? A gente tem que comparar gestões, a gente tem que somar ideias para que a gestão funcione, né? E eu espero sim que a Giza seja bem diferente de mim. Por quê, pessoal? São as diferenças que fazem as melhorias, né? Então, tenho certeza que vai funcionar. E espero de coração que os meus alunos, eu considero meus alunos, colaborem nesse processo de evolução do JK, colaborem no processo de evolução da Giza, né? Porque todos nós, pessoal, estamos em processo de evolução, de melhorias, né? Pode ser um doutor, um PhD, ele está em processo de aprendizagem. Eu posso falar na gente. Eu falo assim, a minha carreira no magistério, né, na educação, é mais no estado de Goiás do que no estado de origem, que é Minas, né? Eu trabalhei na UTEM, vim para cá, voltei para Minas, fiquei um tempo lá, voltei e comecei a educação de novo. Quer dizer, eu tenho um carinho muito especial também por Águas Lindas, que foi um lugar que me acolheu, sabe? Num momento assim, difícil da minha vida, mas
E eu me vejo, sabe? Só eu. Sabe aquela pessoa que se identifica? Então eu me identifiquei muito. Me identifiquei na parte da educação e passei assim, a vida, né, desde o primeiro processo de eleição também, eu estava presente, então eu me identifiquei. Então, nunca me fascinou. Lá que você lá tão pertinho, que não foi, nunca me fascinou. Sabe, eu fiz minha vida, minha carreira aqui, pretendo, se Deus quiser, encerrar aqui. Então, faço me aposentando, mas eu ainda quero concluir. Essa questão, se Deus quiser, com muita garra, e eu agradeço muito o Arno também, né, por ele estar me dando esse apoio. Colégio que quando eu estudei, os alunos, eu estou muito feliz em poder concorrer. Você vai conhecer, Chico, os melhores alunos do JK. Aliás, você vai conhecer os melhores alunos de Águas Lindas. Tá? Vocês vão ter alguns assim. Né? Alguns assim são muito bons, não? Né? Mas é verdade, assim, eu tenho o maior orgulho de falar que eu trabalhei, eu participei efetivamente de um grupo de alunos que não deixa a desejar para nenhuma escola de Águas Lindas, para nenhuma escola do Distrito Federal, para nenhuma escola do local. Né? São alunos bons, são pessoas boas, com perspectiva de sonhos. Né? E eu sempre defendi isso. Por isso que eu sempre deixei mesmo eles fazerem as coisas aqui. Né? Tinha um evento, eles tomavam de conta, tinha uma questão, eles faziam na frente dele. E não decepcionavam. Com erros e tropeços, a gente conseguiu. Gente, nós são alunos assim, atuantes e são protagonistas mesmo. Ontem mesmo a gente estava arrasando aí, né? Todo dia tem um evento. Eles querem ver também. Vamos trabalhar comigo. É muito dinâmico, né? Todo dia tem alguma atividade, todo dia eles têm. Pedagógico, né? Isso. Todos sempre, né? De cunho pedagógico, mas todo dia eles saem da caixinha. Não é aquela questão de só estar em sala de aula. Eles aprendem mesmo na prática, eles colocam na prática o que eles estão aprendendo. Esse podcast deles mesmo é um projeto que deu muito certo. E saiu um grupo no ano passado, a terceira série do ensino médio, o outro grupo continua. Provavelmente já tem alguém, né, que já está se entrosando para dar continuidade, porque vocês terminam agora também, né? Sim. Então, é um movimento, eu costumo dizer, não sei, vivo. Geração para Um geração. projeto que já está na terceira temporada. Começou no primeiro semestre do ano passado. Já estamos no terceiro semestre. E a Rinha é movimentada, viu? Sério? Bom. Pô, uma visibilidade muito boa. O pessoal pediu para dar uma pausa. Nossa professora Elisa, que levou a senhora a se candidatar ao cargo de diretora aqui do Instituto. Que eu sempre me identifiquei muito com essa questão de gestão. Tá? E aí eu estou na tutoria, né, há algum tempo. Aí veio uma portaria nova, mudando algumas coisas. Eu ia me adaptar. Tenho certeza que eu tenho muita facilidade para me adaptar às situações. Mas quando eu vi o edital do processo seletivo, eu me interessei. Não, eu me identifico, eu gosto, né? Eu vou, se eleita for, eu vou estar fazendo uma coisa que me dá prazer, eu gosto mesmo de fazer. Mexer com jovens também me chama muita atenção, tá? Esse juventude agora, colégio, você vê que tem alunos atuantes, eu via muitas questões assim, de quando eu venho aqui, a regional, né? O movimento, o jeito que tudo funciona, e também por ser uma escola integral, né? Me chamou a atenção também. Você passar mais tempo, você pode dedicar mais tempo com os alunos. Isso me chamou a atenção, essa experiência, né? Tá na gestão deles.
Quando eu penso na gestão, senhora, não querendo pressionar, né? Mas a senhora tem em mente alguns principais metas que a senhora deseja exercer na escola? Sim. Eu pretendo dar continuidade ao trabalho, né? O pessoal se definido hábil, Rodrigo. E eu penso muito, assim, naquela questão da qualidade do ensino. Estar sempre promovendo algo que possa, né, favorecer o estudante quanto à qualidade do ensino. Que ele saia daqui num colégio de tempo integral, né? De educação integral, que ele saia daqui com formação a nível de estar concorrendo com um vestibular, se optar por outras situações, que ele tenha uma formação, né? Que ele tenha êxito no que ele vai fazer. Que foi proposto durante todo o tempo que ele ficou aqui. Né? E assim, depois eu vou conversar com você também. Tem algumas demandas que os alunos também já tinham me cobrado, que eu não consegui desenvolver, não consegui entregar, né? Pelas solicitações antigas, ou pela correria, ou pela necessidade de outras questões, ele foi deixando. Né? E aí depois vou passar, chamar o Rodrigo, a gente passar para você algumas questões que para eles são prioridades que eles passaram já para nós, que a gente pelo dia a dia, pela correria, acabamos de deixando para trás, e aí você... É o que eu falei, eu pretendo dar continuidade ao trabalho e sempre fiscalizando. A gente vai trabalhar junto, eu quero equipe, eu quero estar junto, participando. É a democracia. A gente vai destacar agora uma pergunta que já foi respondida, mas a gente não pode deixar de fazer, porque é em nome de uma turma. A Isabela Stefano, da terceira série B, é uma estudante que vem se destacando na liderança e fez esse questionamento em nome da turma. Então, embora já tenha respondido, que é a questão da qualidade do ensino. Eu acho que a gestão sempre pensa em entregar construir uma escola pensando na qualidade do ensino e entregar, como a senhora falou, o estudante capaz de concorrer lá fora, no mundo das universidades, os melhores cursos. Quais são as suas estratégias para alcançar uma melhor performance da equipe de professores, gerar bons resultados no desempenho dos estudantes? Isabela, eu acho assim, ter professores preparados, né? A escola que tem, mas o professor ele está sempre em formação. Então, fazer aquele trabalho junto com o professor, durante os acompanhamentos, incentivando, motivando, aí ele está sempre buscando, né, coisas novas para poder estar trabalhando com os meninos. É a formação tem que ter, né? E eu pretendo estar junto com eles, né? E dar apoio, incentivar, falar mesmo sobre essa situação, que eu acho importante. O professor está sempre em formação, né? Aproveitar os cursos que aparecem, né? Os nossos oferecidos mesmo pela rede, então eu acho que sim, incentivar mesmo. E acompanhar com eles todo esse processo. Quais são os valores específicos que a senhora pretende levar para a direção e como pretende calcular o comunidade escolar? Transparente. Eu acho fundamental você ser transparente. Entendeu? É você poder também ser simples, deixar as pessoas chegarem até você. Eu acho que o gestor ele tem que ter isso. Ele ter essa empatia, né? Ser transparente, acolher. E eu tenho assim, uma coisa comigo que eu acho que é um valor. Eu gosto muito de outro. Eu não tive nada assim. Pronto. Tá? Então, são palavras assim que são, se for analisar, são várias. Empatia, né? Ser transparente, acolher, né? E estar junto.
ali com todo mundo da equipe, né, com a comunidade. Eu acho que... Agora uma pergunta para os dois. Se tem algo, como a senhora disse no início da entrevista, né? Quando você entra em uma nova fase, no caso a senhora entrou na área de educação, a senhora se dedicou, né? Se dedicou para isso. Eu queria saber se vocês têm algo que vocês se arrependem na área profissional de vocês, que vocês fez ou deixou de fazer no passado. Algo que eu me arrependo. Eu tenho certeza que tem várias coisas que a gente erra muito, né? Mas não é questão do arrependimento. Eu realmente não me faço na cabeça algo assim que arrependimento sempre vem em algumas ações, a gente, às vezes a gente erra bastante. Mas o importante em uma gestão não é o erro, é o que você aprende com o erro. Então, eu encaro os erros, né? Foram vários, não precisa nem saber citar quais aqui, mas o erro, ele é pedagógico. Você tem que aprender com o erro. Então, assim, eu vejo o erro, inclusive de vocês. Quando vocês erram uma questão em uma avaliação, você errou uma vez. Se você errar a segunda vez, aí já falta de um ataque. Mesma coisa a gente, né? Eu errei uma vez. Qualquer questão aqui de JK, beleza. Agora eu repeti o erro, aí já não é mais repetido. Aí já não é erro, né? Você tem que aprender com isso. Você enfiou o dedo na tomada, você levou um choque, você não pode enfiar o dedo novamente. Mas é isso, pessoal. A gente aprende errando, a gente erra muito com vocês. Mas o importante do erro é isso. É você utilizar esse erro para corrigir. E você nunca errar por errar. Você sempre errar tentando acertar. Eu errei, beleza. Mas estava tentando acertar. Com essa idade eu já errei bastante. Mas assim, eu procuro melhorar com os meus filhos. E eu gosto muito quando as pessoas que estão ao meu redor falam comigo, Gisa, não é isso. Agora, você falar para mim que não é, eu fiz uma análise, para Deus pegar, absorver o que é certo. Porque é muito fácil você falar que eu errou, né? Mas errou, então vamos ver como eu acerto, né? Como quero fazer certo. Mas eu não acredito, não sou como todos disciplinários, alguma coisa, proteção do erro, não. Sou aberta a receber críticas, mas é o que eu falei, eu posso usar aqui como um degrau para mim poder procurar acertar. Se é o melhor que a gente tem que fazer, o meu jeito é acertar. Em escola, pessoal, a gente tem que ver. Em escola, não só em escola, né? Não só no colégio, mas a gente tem que analisar muito uma questão. É muito fácil a gente falar dos problemas da escola. Mas você só consegue gerir qualquer repartição pública, até mesmo algo particular, quando você parar de focar nos problemas e focar nas soluções. Você chega aqui na escola, você pode ver o que você quiser. Você pode ver uma escola maravilhosa, mas você também pode procurar os problemas. A bonita sala aqui tem televisão, tem ar-condicionado, tem um quadro bom, tem uma estrutura boa. Mas se eu quiser entrar aqui e ver um probleminha, o canto da parede está quebrado, tem uma pequena pichação ali. Né? Você vê o que você quer. Agora, quando você foca, você enfatiza, aí você não tem que se focar no que é legal. Vamos focar no que não é legal. Vamos focar no que é gratificante. Vamos focar no que está fazendo conceito. Né? Vamos focar nos problemas. Às vezes o problema não tem como resolver naquele momento. Vamos focar na solução. Qual é a solução? Né? Professor não está legal naquela escola. Né? Às vezes
não é um professor, às vezes é algo que está mexendo com aquela situação do professor. Então a gente tem que focar nos problemas, a gente tem que focar na solução dos problemas. Porque senão a gente perde força, a gente se desgasta à toa. Eu lembro que quando você começou a implementar o seu projeto de vida para se tornar diretor, você começou a regularizar as formatações das provas. Começou como coordenador, começou como amigo de todo mundo, arrumando uma coisa ali, outra coisa ali. De repente, tornou-se CFI, uma coisa assim, bem referência pedagógica, e eu acredito que os projetos eles devem começar assim de baixo. Eu pegava prova por prova, falava, às vezes a prova estava escrita legal, mas por que não você caprichar na formatação da prova? Né? Arrumar essa Foi pro Lunch, né? Muitas das pessoas falaram, você vai colocar esse self-service aí, vai ser desperdício de vida, vai ser aluno passando um em cima do outro, não vai dar certo, não tem condição, esses meninos vão faltar. Todo mundo pensa isso. Hoje em dia, a escola economiza o self-service, porque o aluno coloca tanto que ele quer, economiza-se muito, né? O aluno não coloca no prato porque ele não come. E o aluno aprendeu a pegar aquilo ali, a dar preferência para aquela. A respeitar. Tem exceções? Tem, pessoal, sempre vai ter exceções. Mas, até mesmo um aluno que chega de fora, e um aluno novo que vem hoje no JK, quando ele chega aqui e vê vocês no caminho, ele se sente constrangido de repente fazer algo que saia, né? Que não é o certo. Ele se sente constrangido. Muitas vezes o aluno até mesmo fala, essa escola não é caminho. Quero esses questões. E quando a gente fala no erro também, eu vejo assim, errar, o que é? Né? Ninguém domina isso. Ninguém domina. E a gente tem que ser humilde para ver quando errou, e humilde também para enxergar que a gente não domina isso, que a gente não detém. Sempre tem alguém que vai saber mais do que eu. Então eu posso fazer, colhendo experiências suas, até dos meninos, não é? Eles são jovens, têm né? Uma juventude diferente, um momento diferente, eu tenho que me adaptar aos outros. Então, às vezes o que é errado para mim, para eles ser. Então vamos entender os seus, né? Esse entender é muito importante. E você ser humilde, de saber que em momento nenhum você sabe. Tem algum momento que você precisa achar bom. Até você dar direito ao outro. Né? Mais conhecimento, mais humildade. Sim, né? Não até você dar direito ao outro, dele mostrar as ideias dele, trocar experiência com você. Então, é isso. O erro faz parte. Crescimento. Verdade. Aprendi mais com isso. Aprende. Para finalizar as perguntas das Brancas, gostaria de fazer uma pergunta que conselho você daria para novos professores que estão ingressando na carreira educacional agora? Veja, hoje em si, é complicado, né? A nossa carreira é meio complicada com as mudanças, mas não pode desistir. Eu acho que quando você tem amor pela profissão, você existe espaço. Leva um tom do dia, levanta, sacode a poeira e vamos que vamos, né? Eu acho que não desistir. A primeira coisa que você tem que ter. Você fala assim, mas eu amo a profissão, mas eu digo assim, mas você tem que entender. Você pode amar, mas você tem que ter certeza que em alguns momentos vai ser difícil para você. Não vai ser um mar de força, né? Você vai ter momentos em que você vai ter vontade de desistir. Né? Aí, desistir por quê? O que te levou a desistir? Eu, esses anos todos, de conversar, né? Mas no momento, então, eu pensei em desistir, não.
Então, eu acho que é a questão de identificar. Você identificou, você gosta, você tem prazer em fazer isso. Eu acho que não só para o lado profissional, mas para ajuda. Esse é um conjunto, né? Você tem que gostar, você tem que ter recursos, né? Disponibilidade, você tem que, mas principalmente você tem que gostar. Eu fiz para usar como exemplo. Eu era principalmente da prefeitura, né? Ganhava razoavelmente bem. E eu optei pela educação. Amigo, você quer ser fiscal ou você quer ser professor? Foi uma pressão, entende? Essa pergunta eu fiz para mim. Eu não quero ser professor. Um dos grandes gargalos, problemas da educação é o seguinte: muitos professores eles não veem outra opção e se tornam professores. O que eu estou falando? Ele queria ser médico e não conseguiu. Ele queria ser advogado e não conseguiu. Ele queria ser empresário e não conseguiu. Ele queria ser tudo na vida e não conseguiu. Aí eu falo, vou ser professor. Ele vai ser um professor bom? Provavelmente não. Provavelmente ele vai ter alguma dificuldade. Então, professor bom é aquele que escolhe ser professor. Você escolheu ser professor. Ou não a vida me colocou como professor, não. Você escolheu ser professor, esse professor realmente é. Eu tive assim quando jovem, né, como falei para vocês, eu trabalhei em colégio de freira, então eu tive uma certa influência. E ali era um colégio bom, era uma coisa bacana, e eu comecei a me identificar ali. O nível lá em cima, né? Conceito lá em cima. Colégio de freiras, já faz o quê? Estuda, se dedica. Né? Na minha época, a média era 7B, né? A média nossa era 7B. Se eu tirasse 8, já não estava bom ali. Né? Então, eu me identifiquei, sim, com a profissão. Eu tive outras, passei pelo banco, os 2 bancos, trabalhei, mas depois eu voltei. Eu tive um exemplo. E a primeira vez que eu voltei, depois que eu parei, quando eu tive esse período dos meus filhos, eu parei, quando eu voltei, eu já voltei trabalhar na noite, como estava né? Então, eu sempre identifiquei com a educação. Vocês têm um exemplo aqui muito grande, pessoal. O Ivan. É um baixinho gordinho. Tem. Parece contigo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. O Ivan, pessoal, ele era concursado não sei se do Banco do Brasil, Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Banco do Brasil, ele era concursado lá. Ele fez para mim, passou com uma carreira, né, carreira de banco, se você vai ver, tem uma promoção razoavelmente boa, né? As chances de você se tornar um gerente é muito grande. E ele pediu uma exoneração do banco para ser professor contrato aqui com a gente. E só depois ele passou no concurso. Então, como que um professor desse vai ser ruim? Não tem condição de ser. É uma escolha. Não é dinheiro. É claro, a gente quer ser remunerado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser respeitado. Mas tem que gostar. Tem que gostar. Senão a gente não realiza. Infelizmente, pessoal, nós temos colegas de trabalho que vai pelo lado oposto do que a gente pensa, que eu penso, que Giza pensa, que o Milênio e o restante. Eu me formei, eu fiz faculdade na Católica, fiz biologia. E eu nunca vou esquecer, o professor de matemática, Júlio Nunes, ele falou o seguinte pra gente, e isso eu nunca esqueci. Ele falou assim, que você não vê um médico desejando o paciente morrer, você não vê um arquiteto desejando que a ponte, o prédio caia, você não vê um veterinário desejando que o animal que ele está cuidando morra, mas infelizmente ainda vê ou ouve alguns professores desejando que o aluno reprove, desejando que o aluno se dê mal na vida. Então, esse tipo de profissional ainda existe, eu acho que é bem menos, né? Mas, infelizmente, existe.
e cabe a vocês também ajudar a mudar essa realidade. Né? Como a gente teremos mais perguntas para fazer para vocês, mas não tem presente. Então a gente vai fazer uma dinâmica agora. Dinâmica para vocês. É uma dinâmica aí que nas outras entrevistas teve. Aí eu vou explicar para a senhora como que é, você já sabe, né? Já sei. Aí é uma dinâmica que um dos nossos patrocinadores dá a possibilidade para a gente fazer, entendeu? Que é de vocês provarem um picolé, tá bom? Da Frutas do Goiás. São sabores diferentes dos que a gente está fazendo no dia a dia. Aí você vai estar vendado, os olhos, tá bom? Aí você vai sentir o gosto e você vai falar o que você acha que é o sabor. Desde já eu quero agradecer aos demais patrocinadores, a Frutas do Goiás que eu falei, a Joias Glamour, nosso ex-gestor Arley e o Jornal Nossa Voz, que está o representante. Bom, pode me chamar o pessoal. E nós vamos usar o Francisco Pax. Vê mais isso. Vê Sei lá. Você que é o representante. Você sabe que eu só vou falar da gente, porque a minha alimentação respeita com isso. Vamos lá. Não. Quer? Eu não vou parar daí. Esse aqui. Esse aí é fácil. É da vai, eu acho que não. É tudo que vai passar. Ah, vai não. Você vem deixadinho. Deixa. Que deixa, gente? Não dá. Cuidado, é devagar. A mão não tira, que ele é lindo. Essa casquinha de chocolate. Sim, mas. Leite queimado, qualquer coisa assim. Não sei se é o caminho. Mas tem justo o sabor que ela já se provou. Tá muito acentuado o chocolate aqui. Não fica mexendo. Mas fica gostoso. Acho que eu vou ficar. Tentando adivinhar, né? É o final. Não vou conseguir, não. É pé. É o quê? Pé. Quer de mulher? É, eu acho que elas são, né? Todos. O que é o primeiro? Meu Deus! Castanha de banana. Nunca comi. Não, eu como, mas eu não entendi. Eu falo para os filhos assim, é muito difícil a questão de alimentação. O quê? Eu sou muito do básico. Eu sei que eu preciso comer carne, não posso. Eu como, porque eu tenho que comer. Qualquer pedacinho para mim eu preciso. Eu como muito. Eu não sei beber refrigerante. Dificilmente eu bebo refrigerante. Se eu for com muito, isso é uma verdade. Eu vou falar. E se eu for com sabe também, se eu comer um pedacinho de pizza, uma doce, vou salgar. Eu dou prejuízo. Você dá prejuízo? Eu pra mim. Esse é o jogo de qualidade. Bom, agora a gente vai fazer uma breve dinâmica aqui, jogo de palavras. Bate-volta, viu? Rapidinho. A gente vai falar algumas palavras para vocês, vai funcionar o seguinte, uma para a senhora, você, e aí vocês resumem em poucas palavras. Essa palavra, são palavras que no dia a dia vocês são bem comuns de estar presentes aqui. Eu vou começar. A senhora primeiro. Que fica pontualidade, poucas palavras. Pontualidade? Pontualidade. Poucas palavras. Fala sério. Como gestora, vai lidar muito com isso. Opa, cara, eu tenho uma palavra. Solução. Posso solucionar pontual. Também responde a pontualidade? Eu acho que pontualidade é importante. Pontualidade só é uma questão de respeito. Só tem que ser pontual. É questão de respeito. Se eu marquei de entrar na sala, 1 hora tem alguém que espera na sala.
eu marquei uma reunião para as 2 horas, tem alguém me esperando 2 horas. Então, pontualidade é respeito com o próximo. E é deselegante demais, você não ser pontual, né? Marca uma reunião, eu acho. Marca uma reunião, fica lá esperando o outro. Bom, os dois responderam muito. Atrasos. Não é que Falta de respeito. Falta de respeito. não é bem. Não é compromisso. Tem que Dedicação. essencial quando você, se você dedicar, tem que valer. Organização. Precisa aprender. Eu tenho. Sei. Organizar. Sustentabilidade. É tudo no mundo de hoje, viu? Viagens. Ai, maravilhoso. Nossa. Nossa, nem fala. Só me falta uma coisa para viajar, pessoal. Dinheiro. Foi? Rayane, pra você. Foi? Família. Família é tudo, pessoal. Família para mim é base. Tirou minhas palavras. Isso é base, é fundamental, é tudo na vida da gente, a família. Gestão. Frutos. Democrática, participativa. E o compromisso assim, que você tem, né? Porque ainda mais no caso da gestão, que você passou pelo processo. Então as pessoas têm expectativa do seu trabalho. Então você corresponder. Responsabilidade. Né? Lá, para finalizar, diferente de gestão, gestor. Giza! Obrigada! Onde é gestor? O gestor para mim tem que ser Importante. Para você, Ale. Giza! Mas eu gostei dessa conversa, pessoal. A liderança. Nessa vida, para a gente conseguir levar, encaminhar, dar prosseguimento, você tem que ter uma liderança. Né? A liderança, pessoal, é quando você consegue que as pessoas te seguem ou te acompanhem por gostar do seu trabalho, por confiar em você, nada forçado. Né? Então é muito importante você ser líder. E não chefe, né? E não chefe. chefe. Quem tem chefe é isso. Antes de finalizarmos, gostaria de agradecer a participação com dois e também pedindo para que quem está assistindo me siga nas redes sociais do grupo. Eventualmente, se ela tem Instagram, Tem. também siga a pessoa disso e provavelmente vai estar na descrição os links. Quem assistiu até o final aí, segue lá no Instagram do podcast. E se não seguir, a gente pega lá fora. É isso aí. Eu quando eu cheguei nesse momento, né? E também me apresentar. Muito bom. Eu agradeço pelos casos. E eu desejo boas-vindas em nome da professora Malaquias, em nome dos professores, dos vereadores Francisco, nosso eterno gestor Andrei, e dizer que é uma vantagem para você se candidatar e como candidata a gestora, porque isso, vou excluir o nome Giza e vou aqui falar do seu histórico, porque tantos livros lidos, a experiência enquanto professora lá Freira, né? Quando era Freira, e com diversos cargos por onde passou, só pode somar e a instituição só tem a ganhar com tantas experiências. E fechando o seu ciclo que você quer finalizar aqui, né, como gestora, com certeza vai ser uma soma positiva tanto para a instituição quanto para você. Boas-vindas.